Fala pessoal, Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo eu vou falar para vocês e explicar aqui passo a passo como que você pode utilizar variáveis dentro do Power Automate. E todo o conceito que a gente vai ver dentro aqui desse vídeo, pessoal, você pode utilizar para outras soluções também, né, que envolve aí um pouquinho de programação. Por exemplo, o Power Apps, né, que é uma ferramenta, né, uma solução em que você quase não precisa programar nada, mas você precisa saber ali alguns conceitos básicos. E aqui no Power Automate não é diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui um teste bem básico, como que se comporta cada tipo de variável, como que você pode inserir uma variável dentro do seu fluxo. Antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui sua inscrição, deixe aqui também o seu like e não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, aonde você vai ter acesso ao meu treinamento de Power Automate, se você quer entender de modo geral essa solução aqui, e também tem o nosso grupo lá do Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos. Então, depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Como eu disse para vocês, eu não trouxe aqui nenhum exemplo prático do dia a dia, da onde a gente poderia utilizar variáveis, porque isso é muito específico, né? Porque chega em um momento do fluxo em que você vai precisar manipular um dado de uma certa forma e você tem a opção de utilizar variáveis. Por exemplo, vamos supor que você quer captar um dado específico de uma lista que você tem no SharePoint e você vai usar esse dado somente lá no final do seu fluxo. Você pode adicionar esse valor dentro de uma variável e depois você pode utilizar a variável, né? Até para não mexer em nada na lista que você está mexendo, que você está trazendo para dentro do seu fluxo. Então, é uma opção para você utilizar variáveis. Então, vamos lá. Como que eu adiciono variáveis aqui dentro do Power Automate? Eu vou clicar aqui, pessoal, em nova etapa e vou vir aqui na parte de interno. Dentro da parte de interno, se eu clicar nessa setinha aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, variável, tá? E aqui eu tenho algumas ações, não tenho nenhum gatilho para variáveis, mas tenho ações. O que a gente utiliza muito aqui nessa parte de variável, tá? Seria essa aqui, ó, inicializar variável. Quando eu utilizo essa ação, pessoal, e é a principal aqui da parte de variáveis, porque é onde a gente cria a nossa variável, dá um nome para ela e escolhe o tipo de dado que ela vai ser, tá bom? Então vamos lá, eu vou inserir aqui para vocês um nome, né, dessa variável, eu vou colocar aqui var1. E aqui a gente tem o tipo dessa variável. Quais são os tipos que a gente tem disponível aqui, né? A gente tem esse tipo aqui, booleano. O que é uma variável do tipo booleano? Essa variável, ela pode assumir dois possíveis valores. Ela pode assumir o valor verdadeiro ou o valor falso. Esse tipo de variável aqui, pessoal, é ótimo para a gente usar em condições. Então, se você utilizar uma condição dentro do seu fluxo, você pode colocar uma variável dessa, por exemplo, e verificar o valor dela, se ela é true ou false. Então, vamos colocar aqui essa variável, olha só, tipo booleano, e o valor inicial dela, se eu quiser inserir esse valor depois, eu posso fazer isso. E também posso fazer isso aqui de início, tá? Então, vou colocar aqui dentro dessa variável, na parte aqui do campo valor, na expressão, o valor true. Então, vou passar aqui para vocês, olha só. Então, eu escrevi aqui true, pessoal, na parte de expressão e cliquei em OK. E aí, ele já assume aqui a parte da expressão, beleza? Então, depois a gente vai fazer um teste e vocês vão ver que vai dar tudo certinho aqui, porque a gente inseriu o valor true para essa variável do tipo booleano. Beleza. Vamos ver um outro tipo de variável aqui agora. Vou mostrar aqui para vocês. Interno, vamos aqui em variável. Eu vou inicializar variável. Vou colocar aqui var2 e o tipo agora, pessoal, vai ser um tipo inteiro. O que é o tipo inteiro? Inteiro é um número, né? Um número inteiro, basicamente. E ele vai ser inteiro porque se você colocar assim, ó, 1,5 ou 1,8, por exemplo, tá? Ou 1,8, você vai ver o quê? Que na sua expressão, depois que o fluxo rodar, isso aqui vai assumir um valor de inteiro. Então, 1,8 está mais perto de 2 do que de 1. Então, essa variável vai assumir o valor de 2, certo? Então, muita atenção quando você for selecionar um tipo de dado relacionado a isso aqui, é inteiro, tá? E aí você me pergunta, como que eu posso fazer para adicionar números quebrados, né? Já vou falar isso para você já já.
Mas aqui no valor, por exemplo, eu posso definir o valor, um valor inteiro, por exemplo, como o número 2. Agora, a gente tem a opção também de adicionar uma variável do tipo de dados que se chama número flutuante, que é específica para a gente trabalhar com números quebrados, que tem vírgula, por exemplo, 2,8, 2,5, 3,5 e assim por diante, tá bom? Então, vou vir aqui em interno, vou colocar aqui uma variável, novamente, inicializar variável, vou colocar aqui var 3, do tipo flutuante, e aqui eu vou fazer com que essa variável assuma o valor de 2,5, por exemplo. Vou ver aqui em nova etapa, vamos ver outro tipo de variável aqui que a gente tem, que é possível. Opa, selecionei uma ação aqui que não era a que eu queria. Interno, beleza, vamos ver aqui variável, inicializar variável, essa aqui vai ser a var 4. E agora, pessoal, eu tenho a opção aqui de cadeia de caracteres. O que é cadeia de caracteres, pessoal? É um texto, é um simples texto que eu posso entregar para esse valor inicial aqui da variável. Então, vou colocar aqui texto inicial, certo? Então, esse texto aqui, essa variável desse tipo de dado aqui pode receber esse valor, beleza? Vamos para uma nova etapa aqui, vamos ver outro tipo de variável que a gente tem, seria, vamos ver aqui, inicializar variável, var 5, booleano, não é booleano que eu quero do tipo objeto. Antes da gente ver esse do tipo objeto, eu vou mostrar para vocês aqui esses do tipo matriz. O que é o tipo matriz? Pense comigo, pessoal, que a gente tem várias variáveis de texto, tá? Várias variáveis do tipo aqui de cadeia de caracteres. Dentro desse tipo de variável aqui, eu posso ter vários textos, por exemplo, né? Então aqui, para eu especificar vários valores dentro dessa variável, eu abro e fecho chaves. E aqui eu posso colocar, por exemplo, texto 1, depois texto 2, depois texto 3 e assim por diante, pessoal. Então, dessa forma aqui é que eu defino as minhas matrizes, tá? Que seriam, para quem conhece um pouquinho mais de programação, os arrays, né? Seriam as matrizes onde a gente insere esses objetos aqui. Agora, pessoal, a gente vai para o último tipo aqui de variável. Antes disso, deixa eu salvar aqui o meu fluxo e eu vejo aqui que deu um erro na variável número 3, muito provavelmente que por causa da vírgula, ao invés da vírgula eu vou colocar ponto. E aí sim, o nosso fluxo, acredito que ele vai ser salvo agora, fluxo salvo sem nenhum problema maior. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou adicionar um outro tipo de variável aqui, um último tipo de variável que se chama objeto. O que é esse objeto, pessoal? Se você já fez um fluxo básico aí, por exemplo, obter um item do SharePoint, por exemplo. Quando você obtém esse item do SharePoint, ele vem em um formato que o Power Automate entende aqui na solução dele. Esse formato, ele ele está na estrutura de dados JSON, que é uma estrutura de dados que ele organiza ali os campos, né, separadamente, para que o Power Automate consiga entender esses dados, trabalhar com esses dados, enviar ou receber eles de qualquer lugar que a gente coloque aqui no fluxo. E dentro desse item que a gente obteve, né, a gente tem várias propriedades. Tudo isso que a gente obteve desse item, né, a gente pode colocar num pacotinho e definir isso como um objeto. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma lista para vocês. Vou escolher aqui essa lista de... Deixa eu ver aqui na lista de produtos. Eu tenho uma lista de produtos aqui de exemplo. Vou achar aqui para vocês, lista de produtos. Então, olha só. Se eu obter um item específico dessa lista aqui, vamos supor que eu obtenho esse produto 1 aqui. Ele tem aqui a coluna produto, a coluna código, a coluna quantidade em estoque, certo? E tudo isso encapsulado, né, em propriedades, ele vira um objeto, tá? Então, eu consigo criar uma variável também que obtém, tá? Que consegue armazenar um objeto. Então, para isso, como exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar um item aqui do SharePoint, que eu tenho uma lista. Eu vou vir aqui, obter item, obter, cadê? Obter item. Vou passar aqui o meu site, vou passar aqui, deixa eu ver, lista, cadê produtos. E o ID aqui, como eu não lembro de nenhum ID desses itens aqui, eu vou colocar o ID número 5, que eu acho que ele tem aqui dentro dessa lista. Beleza? Então, depois que eu obter esse item, eu vou criar uma nova variável, tá? Aqui, variável, vou inicializar essa variável, ela vai se chamar var6, do tipo objeto, e o valor inicial dela vai ser o corpo do item, né, que vai vir dessa etapa aqui que se chama obter item. Como vocês podem ver, né, eu tenho vários conteúdos dinâmicos separadamente. Então, se eu quiser utilizar aqui a coluna específica lá de produto, código, eu consigo utilizar.
E isso aqui tudo junto, pessoal, é o objeto em si, tá bom? E aonde que eu consigo pegar esse objeto em si? Eu consigo por esse conteúdo dinâmico aqui que se chama body, beleza? Que é o corpo desse objeto que eu consegui obter nessa etapa aqui. Então, valor, eu vou vir aqui e clicar em body. Fiz isso, pessoal, posso salvar aqui o meu fluxo. Como eu disse para vocês, não estamos criando nenhum fluxo complexo para mostrar aqui como que vai trabalhar cada variável. Eu só estou mostrando aqui basicamente como que você pode utilizar cada tipo de variável, né? Qual é o tipo de dado possível que você pode escolher. E aí vai ser muito específico em qual momento que você vai poder utilizar isso no seu fluxo. Como eu disse, também algo muito legal de fazer com variáveis é você captar um valor inicial e depois trabalhar com ele no restante do seu fluxo. Então, vamos lá. Salvei aqui. Vamos fazer um teste, né? Vou colocar aqui um teste manual e vamos executar aqui o nosso teste. Tivemos um erro aqui. Vamos ver aonde que é esse erro e ver o que a gente fez de errado. Pessoal, aqui o que eu fiz de errado, né? Eu tinha definido aqui na inicializar variável 5. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Aqui eu não tinha colocado essas aspas simples, tá? Então, se eu não colocar isso, o Power Automate não entende qual tipo de dado que é esse. Então, aqui eu tenho um conjunto, tá? Eu tenho um array, uma matriz. Eu tenho aqui, no caso, 3 objetos de texto, tá? Então, eu tenho aqui texto 1, texto 2 e texto 3. Para que o Power Automate entenda que eles são um texto, eu precisava colocar eles entre aspas duplas. Agora que eu fiz isso, eu posso salvar aqui o meu fluxo e vamos testar e ver como que vai funcionar aqui agora. Então, olha só, pessoal. Primeira variável que a gente fez, né? Foi a variável do tipo booleano. Ela assumiu o valor de verdadeiro aqui, então, beleza. Ela conseguiu obter o valor tranquilamente. Depois, a gente criou um valor do tipo inteiro, onde ele conseguiu obter o valor número 2. Variável número 3, né? Se vocês se lembram, a gente precisou trocar a vírgula pelo ponto. Então, tipo float, né? Que é o tipo de número flutuante. Para a gente trabalhar com esse tipo de número, a gente precisa trabalhar com esse tipo float aqui, certo? Variável número 5, olha só, pessoal. Agora, olha só. Na verdade, número 5 não, né? Número 4 aqui. Variável número 4. Tipo string, que é a variável de cadeia de caracteres. Texto inicial, ela conseguiu obter normalmente, beleza? Variável agora número 5, olha só, tá aqui a nossa matriz. Texto 1, texto 2 e texto 3, beleza? Outra coisa, pessoal, olha só, a gente obteve o item aqui, que é o objeto, que a gente fez a obtenção dele a partir dessa lista de produtos, e armazenamos esse objeto dentro de uma variável. Olha só o que tem aqui dentro da nossa variável. Eu tenho um objeto que tem propriedades e depois eu posso trabalhar com essas propriedades aqui. Posso obter uma dessas propriedades para eu trabalhar com ela posteriormente no fluxo, beleza? Agora, pessoal, olha só uma coisa bem legal que você pode estar fazendo aqui. Vamos supor que você cria uma matriz aí, né? Só para a gente complementar esse vídeo aqui. Aqui dentro, né? Vamos supor que você quer trabalhar com um valor específico dessa variável número 5 aqui, né? Então, vou adicionar aqui um aplicar a cada. Quando eu adiciono um aplicar a cada, isso aqui é uma operação no qual, dentro de uma matriz, eu posso obter um item por vez. Então, aqui eu vou retornar a variável 5, que é uma matriz. Dentro dessa matriz, eu tenho vários objetos de texto. E aqui eu vou apenas exibir cada um desses itens separadamente. Vou mostrar aqui para vocês. Vou utilizar uma etapa de compor e aqui dentro dessa etapa de compor eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a expressão que se chama item, beleza? Quando eu especifico essa função, pessoal, o Power Automate vai entender o quê? Que dentro dessa variável eu tenho uma matriz, tá? E aí eu vou pegar um item de cada vez e apresentar no meu fluxo, beleza? Aqui eu estou apenas exibindo. Se você quisesse fazer outro tipo de operação, ficaria a seu critério aqui. Por exemplo, se você tiver uma matriz de números e quiser somar esses números, você poderia estar fazendo isso. Vamos testar aqui. Eu salvei? Acho que não salvei. Vou salvar aqui primeiro. Beleza? Está salvo manualmente. Vamos testar aqui agora. Fluxo de execução. Olha só, pessoal. As outras etapas aqui a gente já viu, né? Agora, olha só dentro do aplicar a cada. Eu vejo aqui que dentro do aplicar a cada, esse aplicar a cada, ele girou 3 vezes, né? Porque eu tinha 3 objetos dentro da minha matriz. E olha só, agora eu apresento esses itens de forma separada. Primeiramente, texto 1, depois, na segunda volta, na segunda iteração,
ele mostra texto 2 e depois texto 3. Então, a gente viu aqui algumas operações básicas, como que você pode trabalhar com variáveis, quais são os tipos dela e fique à vontade aí para criar as suas soluções utilizando variáveis. Consegui te ajudar com essa solução? Hoje a gente não construiu nenhum aplicativo complexo ou fluxo complexo, mas a gente viu uma coisa básica e que consegue ajudar a gente demais nas nossas soluções. Novamente eu falo para você, ainda não é inscrito? Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto aqui. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e até mais.